Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, tudo bem com vocês? É com muita alegria que eu estou de volta aqui para o nosso estudo, com a graça de Deus, com a misericórdia do Senhor. Eu espero, irmãos, sinceramente que esteja tudo bem com vocês, mas se caso vocês estejam passando aí por alguma situação difícil na vida, não se esqueça que o Senhor Jesus, Ele nos assiste em nossas fraquezas, assim como nós falamos em vídeo anterior. O Senhor, por vezes, Ele está no barco e por vezes Ele não está no barco, como nós vimos em estudo anterior. O Senhor, não é porque Ele não está no barco, que Ele não está nos assistindo nas nossas dificuldades e fraquezas. Então, se você estiver passando por algum momento difícil na sua vida, tenha de bom ânimo, não tema, o Senhor é contigo, amém? Eu quero agradecer você que está acompanhando o nosso trabalho até aqui, a você que está chegando agora no canal. Meu nome é Maurício, você está no canal Falando do Reino, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, o estudo do Evangelho de Marcos. Hoje o vídeo será sobre o capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Olá! Seja bem-vindo ao canal Falando do Reino. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Aproveita e já deixa seu like. Bora pro vídeo e vamos nesse papo de crente. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Esse primeiro trecho das Escrituras é o Senhor Jesus e os religiosos da época. Então nós temos mais uma vez o Senhor Jesus Cristo em conflito com os religiosos da sua época. Vamos fazer a leitura então? Marcos 7, dos versículos 1 ao 13. Diz assim: E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: Se um homem disser ao pai ou à mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai e por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então nós temos aqui, pessoal, nos versículos 1 e 2, mais um conflito que os fariseus, os escribas, toda aquela elite religiosa, toda aquela classe religiosa da época, eles vinham sempre ao encontro de Jesus, sempre procurando observar se eles conseguiriam pegar Jesus em alguma falha, em algum erro. Nesse texto nós lemos que eles se deram o trabalho de sair lá de Jerusalém para vir até onde o Senhor Jesus estava, para ver se ele pegava Jesus ali em alguma falta, em algum erro. E então eles entram em conflito com Jesus com relação a uma tradição que eles tinham. Então esse conflito nós podemos ver até aqui alguns episódios onde o Senhor Jesus ele teve
esse conflito, né, este momento de conflito com os fariseus, com os saduceus. Nós podemos ver no mesmo Evangelho de Marcos, só no capítulo 2, nós temos 3 situações onde os fariseus, eles então censuravam o Senhor Jesus. Nós temos no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 6 e 7, Jesus ele é censurado por perdoar pecados. Então, quando aquele homem que é descido do leito lá e colocado na presença de Jesus, então antes do Senhor Jesus curar ali a limitação física daquele homem, ele perdoa os seus pecados. Então ali houve-se então um comentário, né, a respeito disso que Jesus havia feito, né? Os fariseus falaram, mas quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar pecados. No mesmo capítulo 2, versículo 16, Jesus ele é censurado por comer com pecadores. Ali quando ele estava com Mateus, quando ele chama Mateus na coletoria de impostos, ele então se assenta ali posteriormente para se alimentar, para comer com aqueles homens, uma vez que só o Senhor Jesus ele deu vista a estas pessoas, né? Se dependesse ali dos religiosos da época, eles estariam sem salvação. Então Jesus ele foi repreendido também nesta situação, né, por comer com pecadores. Também no capítulo 2, versículo 23 e 24, Jesus ele é censurado porque os discípulos passavam por uma seara e eles então com fome eles passam a se alimentar, a respigar, né, que era uma prática permitida por lei. Então eles começam a se alimentar, a respigar, né, que fala. E ele então, os discípulos e o Senhor Jesus, ele é censurado pelos escribas, pelos fariseus, porque era um sábado. E eles não poderiam fazer isso no sábado. Ou seja, mesmo eles estando com fome, eles não poderiam saciar a sua fome, porque era um sábado. E nós temos também, no capítulo 3, nós temos 2 situações. Primeiro, a trama para matar Jesus, que os fariseus eles tramam, eles fazem uma trama com os herodianos também para matar Jesus. E a blasfêmia contra Jesus no capítulo 3, versículo 22. Então, irmãos, nós podemos ver que o Senhor Jesus ele era perseguido ferrenhamente por essa classe religiosa que nada produzia no reino. Nada produzia no reino. Antes, né, quando o Senhor Jesus então ele vem com autoridade, com graça e poder para, né, implantar o reino de Deus, então estes homens eles são motivados por inveja, porque aquilo que o Senhor Jesus faz, né, aquilo que Deus fazia por intermédio da vida de Jesus, não foi feito através da vida deles. Então eles, movidos de inveja, eles mais uma vez eles tentam censurar Jesus, porque os discípulos estavam se alimentando sem lavar as mãos, né? Mas a gente vê que essa preocupação deles não era uma preocupação com a sua higiene, por exemplo, mas era um rito, era um ritual cerimonial de purificação que os fariseus, os saduceus, os escribas, eles tinham ali antes de se alimentar. Então nós vemos que no versículo 3 a 5, Marcos então ele explica este ritual de purificação para o seu público, que era um público gentílico, né? Marcos estava escrevendo o seu evangelho para a igreja de Roma, então ele tem essa preocupação em explicar para os seus leitores, né, este ritual, todo esse ritual de purificação dos judeus. Marcos ele se dá o trabalho de traduzir expressões em aramaica que o Senhor Jesus falou ao longo do seu ministério, né? Ele traduziu ali o que significa Talita Cumi, né? Essa expressão que quer dizer menina, te digo, levanta. Nós temos também neste capítulo que nós vamos ler mais tarde, quando o Senhor Jesus diz Efatá, né? Que é uma expressão aramaica. E Marcos então ele com essa preocupação de que os seus leitores venham a entender esses ritos, essas expressões, Marcos então ele traduz então o significado dessas coisas para os seus leitores. Então era uma tradição judaica de purificação, nada tinha a ver com a higiene pessoal, né? Então essa é uma tradição que os fariseus estavam colocando acima da palavra de Deus. Então nós precisamos fazer, pessoal, uma distinção entre aquilo que é tradição e tradicionalismo. Então, quando a tradição vira tradicionalismo, é quando a tradição é colocada acima da palavra de Deus,
que é o que os fariseus estavam fazendo. Eles estavam invalidando a palavra de Deus para colocar acima da palavra a sua tradição. Então tornou-se tradicionalismo, né? É quando fica aquela religiosidade engessada, não é verdade? Então Paulo, escrevendo aos Colossos, no capítulo 2, versículo 8, Paulo então ele já estava alertando ali a igreja de Colossos com relação à questão a essa a tradição de homens, né? Quando nós colocamos a tradição de homens acima da palavra de Deus. Então Paulo, escrevendo aos Colossos, diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Então olha o que Paulo está falando aqui. Segundo a tradição dos homens. Segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então nós devemos ter cuidado, né? Tradição, pessoal, não é necessariamente uma coisa ruim, mas passa a ser prejudicial quando deixa de ser tradição e passa a ser tradicionalismo, né? Como a gente vai ver mais para frente. Por isso, a tradição ele passa a ter uma importância maior do que a palavra de Deus, do que os mandamentos do Senhor, do que a doutrina da palavra de Deus. Então no versículo 6, Jesus ele se volta para essa classe religiosa e ele cita a passagem de Isaías 29:13. Vamos estar lendo novamente esse versículo 6 aqui. Quando o Senhor Jesus diz assim: e ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, e ele chama eles de hipócritas, né? Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pessoal, o Senhor Jesus não se deixa enganar por manifestações exteriores, ok? Tapinha nas costas. Jesus conhecia e conhece o coração do homem. Então este povo se aproximava de Jesus com a lisonja na língua, mas o seu interior ele estava contaminado, né? O Senhor Jesus em outra vez chama os fariseus de sepulcro caiado. Então é aquele sepulcro bonito por fora, mas por dentro cheio de malícias, cheio de podridão, né? Nós costumamos dizer, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então nós devemos tomar cuidado, então, pessoal, com essa religiosidade que pode então nos engessar, ok? Então nós podemos vir a descuidar do nosso coração, que é o importante. O Senhor Jesus está falando aqui: olha, não adianta você comer pão com as mãos limpas, mas com o coração sujo, com o coração poluído. Então essa aproximação que os religiosos tinham, né, de Jesus, como em outra vez o Senhor Jesus fala assim: olha, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. Então era uma aproximação da boca para fora, né? O coração, que era a fonte da vida, ela estava longe de Deus. Então Jesus, como eu disse, pessoal, ele não se deixa enganar, né, por manifestações exteriores. Ele conhece o coração de cada um de nós, e ele conhecia o coração destes homens. E no versículo 7, então, ele diz que vocês em vão me honram. Então era uma honra que os religiosos estavam ali dando a Jesus, uma honra inútil, uma honra que não estava sendo recebida por Deus, né? É o mesmo princípio, pessoal, da adoração, né? Só pode um coração regenerado pelo Espírito expressar uma verdadeira adoração a Deus. O princípio é o mesmo, né? Deus só pode ser honrado quando a sua palavra ela tem a primazia, quando ela é ensinada de maneira correta, né? Quando nós não pegamos ao nosso bel prazer e escolhemos aquilo que queremos pregar, né? Muitas vezes os pregadores estão evitando ali aqueles versículos mais polêmicos para não criar contenda e discórdia, mas quando eles fazem isso, eles deixam de declarar aquilo que Paulo chama de todo o conselho de Deus. O que eles faziam nisso, muitas vezes, eles deixavam de ajudar os seus pais para ofertar no templo, mas muitas vezes isso era para o seu bel prazer, era para o seu próprio interesse.
negligenciando que o nosso primeiro campo missionário, gente, são os domésticos da fé. Como diz ali Paulo em Gálatas 6,10, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, os nossos familiares é o nosso primeiro campo missionário. Né? Nós não devemos deixar claro que nós não devemos amar a nossa família mais do que o Senhor. Mas uma vez convertidos, nós precisamos levar essa salvação aos nossos familiares. Então nós precisamos, sem deixar de amar e servir ao Senhor, mas levando essa luz para os nossos familiares, que é o nosso primeiro campo missionário. E nisso eles estavam negligenciando então esse importante mandamento de Deus, para colocar em primazia a sua tradição, a tradição que eles haviam recebido. E por fim, o final do versículo 8 e 13, vamos estar lendo lá, a gente percebe então que diz assim: e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Final do versículo 8, final do versículo 13. E muitas coisas fazeis semelhante a essa. Então a gente percebe, pessoal, que era uma prática contumaz daquelas pessoas. Né? Não era só isso que eles faziam. Então eles burlavam o mandamento de Deus com muitas outras coisas, de acordo com esse texto que nós lemos. Então a gente conclui que a prática do pecado, pessoal, ela endurece o coração. A prática do pecado, ela enrijece, ela cauteriza a nossa mente e o nosso coração. Então a gente muitas vezes fica dentro da igreja, deliberadamente no pecado, e a gente acha que está tudo certo, que está tudo normal, que Deus está recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, né? Que Deus está sendo honrado quando a gente prega a Bíblia, quando a gente ensina a Bíblia, mas na verdade nosso coração está tão distante que nós nem percebemos mais que estamos a milhas de distância do Senhor. Prova disso quando a gente pega lá o livro de Malaquias, a gente vê que esse enrijecimento espiritual, esse engessamento espiritual dos fariseus, ele já vem desde o Antigo Testamento. Quando a gente pega o livro de Malaquias, Deus começa a expor aos sacerdotes ali aquilo que estava errado, né? E eles viram para Deus e falam assim: mas em que nós desprezamos o teu nome? Né? Eles falam assim: em que nós te enfadamos? Em que havemos de tornar? Em que te roubamos? Então eles estavam deliberadamente no pecado, mas tão enrijecidos a ponto de não enxergar aquilo que eles estavam fazendo. Né? A pessoa fica cética, ela fica embrutecida. Né? Daí a necessidade, né, de Deus tirar o coração de carne, ou de pedra, e colocar o coração de carne, e nele os seus mandamentos, né, o Espírito Santo. Porque o coração estava endurecido, o coração estava embrutecido pela dureza do pecado. E nos versículos 14 ao 16, Jesus então se volta para a multidão, porque a multidão ela presenciou todo esse embate, todo esse conflito de Jesus com os religiosos da época. Então vamos fazer a leitura lá, do 14 ao 16, diz assim: e chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então o Senhor Jesus, ele explica para o povo ali o que tinha acontecido em forma de parábola. E a gente vê que essa era a metodologia de Jesus, desde o início, falar ao povo por parábola. Porque Jesus, como a gente pode ver lá no mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 10 ao 12, ele explica ali, depois de uma série de parábolas, ele explica para os discípulos por que ele estava ensinando o povo em forma de parábola. Ele diz assim: e quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca desta parábola. E ele disse-lhe: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Quem eram a vós? Eram os discípulos, eram aqueles que estavam próximos, eram aqueles que o Senhor tinha escolhido ali, né, para acompanhar e para aprender junto dele.
né? Então assim, gente, o mistério de Deus, ele está na intimidade com o Senhor. Não é para os que estão de fora, não é para aqueles que não têm interesse, que o Senhor vai ficar revelando os seus mistérios, os seus segredos. Então, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, né, os incrédulos, aqueles que não estão dando atenção, aqueles que não estão dando importância, aqueles que estão, né, dando de ombro para a mensagem de salvação, a esses, os que estão de fora, o Senhor fala todas essas coisas por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então por isso o Senhor Jesus fala àquele povo, né, por meio de parábola. Ele explica que nada há fora que entrando contamina, se referindo à comida, né? Ele vai dar aqui agora o significado desta parábola para os discípulos. Então Jesus agora explica para os discípulos, no versículo 17 ao 23, a explicação dessa parábola, porque os discípulos foram interrogar ele, né, acerca dessa parábola. Então Jesus ele explica, no versículo 17 a 23, os discípulos interrogam Jesus acerca da parábola, e Jesus diz que não adianta comer com mãos limpas e o coração sujo, é aquilo que nós falamos anteriormente. Porque o coração, né, no judaísmo, ele era a sede das emoções, da vontade, né, de tudo aquilo que surgia no homem, ele vinha do coração. Então, quando a gente descuida, né, desse órgão, se referindo às nossas emoções, à nossa vontade, Jesus diz então que o que sai provindo do coração é o que contamina, não o que entra, né? Então Jesus explica que o que contamina não é o que entra, mas sim o que sai, pois o que sai flui do coração. O Senhor Jesus então no versículo 19, ele declara que todo alimento ele é limpo, abolindo então aquela dieta alimentar dos judeus que a gente encontra lá em Levíticos capítulo 11. Então Jesus fala no versículo 19, vamos estar lendo aqui para vocês, ó, versículo 19, o Senhor Jesus diz assim, porque não entra no seu coração, mas no ventre, aquilo que é ingerido como alimento, e é lançado fora, ou seja, o organismo faz o seu trabalho, ficando pura todas as comidas. Então o Senhor Jesus já está falando que, olha, todo alimento ele é puro, ele é santo, né? Ele invalida essa dieta alimentar lá da lei, coisa que o próprio Pedro teve problemas, né? Teve dificuldade lá em Atos 10, na visão que Deus dá, né? Onde aquele lençol desce com um monte de animais, e ele fala, Senhor, eu nunca comi nada impuro, né? E Deus fala para ele, não chame impuro aquilo que eu santifico. Em Paulo também escrevendo a igreja de Colosso, capítulo 2, versículo 20 a 23, diz assim, se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrego ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toque, não prove, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então Paulo também já está falando aqui a respeito daquele que come, não julga aquele que não come. Paulo fala a respeito disso, né, sobre os fracos na fé. Então tudo aqui o Senhor Jesus Cristo como alimento está declarando limpo. O problema não é a comida, né, que vai contaminar quando entra. Não, mas o Senhor Jesus está falando. É aquilo que sai, porque aquilo que sai do coração. Então, pessoal, nós devemos dar importância ao nosso coração, como está lá na palavra do Senhor em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar. Então, tudo aquilo que tem a necessidade de ser guardado, por exemplo, você tem um cofre na sua casa, você não vai deixar esse cofre à mostra. Por quê? Você vai deixar esse cofre escondido, porque dentro desse cofre você vai colocar aquilo que é de extrema importância e de valor para você. É a mesma coisa, o coração ele está no nosso organismo dentro de uma caixa torácica, ele está protegido ali, para que dentro do coração esteja escondido o quê? A palavra de Deus, né? Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida.
Então eu gosto muito de uma citação do reverendo Hernandes Dias Lopes, o melhor lugar, o coração, para o melhor propósito, né? Aliás, para guardar aquilo de mais valioso nós temos, a palavra de Deus, para o melhor propósito, não pecar contra ti, né? Quando o salmista fala, escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Então nós devemos ter cuidado, né, com o nosso coração, devemos guardá-lo, né? Porque dele, como diz aqui, procedem as saídas da vida, né? Porque o Senhor Jesus fala aqui. Porque o que sai do homem é o que contamina o homem, no versículo 20, né? Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Então, da onde? Do coração. Os maus pensamentos, o Senhor Jesus elenca aqui, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males, o Senhor Jesus fala, procedem de dentro e contaminam o homem. Então não é a comida que vai contaminar, mas sim aquilo que sai de dentro. O Senhor Jesus diz em certa vez que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então você quer saber conhecer uma pessoa, apenas ouça ela. Ouça aquilo que flui de dentro dela. Ouça. Você quer conhecer a teologia de uma pessoa? Ouça a sua oração. E você vai saber se aquela pessoa está sadia espiritualmente ou não. Né? Por quê? Porque a gente fala daquilo que está no nosso coração. Então o Senhor Jesus, ele rechaça essa tradição dos fariseus. E nós temos agora o próximo episódio aqui do Evangelho de Marcos, capítulo 7, que é a mulher cananeia, né? Vamos fazer a leitura aí então do versículo 24 ao 30. Diz assim: E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se a seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixai primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: Por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído dela. Então, no versículos 24 e 26, o Senhor Jesus, ele se retira para uma região gentílica, que é a região de Tiro e de Sidom, para descansar. Então, Jesus, ele também, assim como nós, pessoal, ele se cansou, porque ele era, sim, 100% homem, 100% Deus. Ele tinha aquilo que nós chamamos, né, da união hipostática, as duas naturezas, a divina e a humana. Então, assim como nós, ele se cansou, ele teve fome, ele teve sono, ele se emocionou, ele chorou ali, né, por ocasião de Lázaro, uma vez que ele sabia que ele estava ali para ressuscitá-lo. Então Jesus ele demonstrou todo o tempo durante seu ministério, né, a compaixão e o amor ao próximo. Ele se zangou quando ele viu ali aquele comércio no templo. Então Jesus ele expressou ali claramente, né, a sua natureza humana. Então aqui ele se cansa, né, de toda a demanda do ministério, e ele vai para essa região para descansar. Porém, o texto diz que esse descanso foi interrompido por uma mulher grega de nacionalidade Ciro-fenícia. E a gente observa que toda vez que Jesus fala em comer e descansar, ele é impedido pela demanda, né, pelas pessoas que o procuravam ali, né, buscando ajuda. Então, em duas ocasiões ali, a Bíblia diz que eles não tinham tempo nem de comer pão. Tamanho era a demanda da obra de Deus, né? E essa seara era muito grande e poucos eram ceifeiros. Então, esse descanso de Jesus ele é interrompido por conta desta mulher que, ouvindo falar dele, essa passagem é muito semelhante ali à mulher do fluxo de sangue, né? Aquela pessoa que está precisando de um milagre e que ela ouve falar de alguém
chega para essa pessoa, alguém chegou para ela falando, né, do poder que Jesus tinha sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre os espíritos imundos. Então essa mulher, munida dessa informação, ela teve a sua fé despertada. Né? Ela teve a sua fé despertada. Alguém foi lá e falou de Jesus para ela, ouvindo falar dele. Então ela procura Jesus, né, desesperadamente pela situação da sua filha que estava endemoniada. Então o que despertou a fé daquela mulher, como eu disse, foi semelhante ao que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Né? Então nós podemos, irmãos, tirar aqui dessa passagem a mesma lição lá da mulher do fluxo de sangue. Nós temos a incumbência, essa responsabilidade de proclamar, de falar de Jesus para as pessoas. A gente pode não saber pregar, não ser um professor de escola dominical, mas, irmãos, todos fomos chamados para falar do amor de Deus. Né? Então, você pode falar do testemunho de vida, o seu testemunho de vida pode, né, ser um instrumento de Deus para a salvação na vida de uma pessoa. Eu posso falar particularmente de experiências pessoais minhas, de como Deus me tirou dos vícios, né, de como Deus me tirou ali, né, das drogas, de como Deus me livrou, né, me tirou de religiões falsas, né, como as religiões que eu fiz parte no passado. Então Jesus me libertou dessas coisas. Então o nosso testemunho, ele pode sim ser um instrumento na mão de Deus para salvar, né, a vida das pessoas, para que as pessoas sejam salvas mediante a salvação de Jesus. Mas nós precisamos falar, nós não podemos nos calar, nós não podemos ser omissos com essa mensagem da salvação. Okay? A gente tem um antídoto. Então o mundo jaz no maligno, mas nós temos o antídoto, nós temos o remédio, nós temos Jesus. Então nós precisamos falar de Jesus para as pessoas, aquilo que, como eu disse, eu não sei ensinar, eu não sei pregar. Fale daquilo que Deus fez na sua vida. Amém? E Deus vai estar usando isso aí para salvação, para libertação na vida das pessoas. Como a gente encontra lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então o que é que desperta a fé? A palavra de Deus. Né? Nada mais desperta a nossa fé a não ser a palavra de Deus. Lembra que nós falamos que Deus, ele é verdadeiramente honrado quando a sua palavra é tida em primazia, quando ela é pregada e ensinada, né, na sua íntegra. Então a fé das pessoas, ela é despertada por meio da pregação do Evangelho. E na mesma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 14, né, ele fala: mas se não houver quem pregue, como crerão? Romanos 10, 14. Então, mais uma vez, nós não podemos ficar omissos com essa mensagem de salvação. Né? Então, o texto diz que esta mulher, munida desta fé, ela se humilha aos pés de Jesus, ela se lança aos pés dele, né? Fazendo um pedido com insistência, rogar, é aquele pedido com insistência, insistentemente pedindo ali: Jesus, a minha filha está miseravelmente endemoniada, me ajuda. Né? Ela roga, ela se lança aos pés. Né? Então, a fé, pessoal, ela precisa ter esses frutos, de nos humilharmos aos pés do Senhor. A fé precisa gerar em nós uma ação. Qual foi a ação dessa mulher? Buscar o seu milagre em Jesus. Mas ela se humilha, ela se lança aos pés de Jesus. Isso é um ato de rendição. Ok? Quando a gente se lança aos pés do Senhor, é um ato de rendição. É um ato de adoração, né? Do grego proskuneo, eu me rendo, eu me lanço aos seus pés. Né? Eu admito que só o Senhor tem o poder e a capacidade para fazer esse milagre na minha vida. Então, ela se humilha, ela se lança aos pés do Senhor. E nós podemos ver então no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 22, Mateus registrando este milagre que Marcos está falando aqui. Então, só que Mateus ele cita a cura da filha dessa mulher,
Mas olha a maneira como ela se aproxima de Jesus. Mateus 15, 22, ela diz, Senhor. Ela começa chamando Jesus de Senhor. Um tratamento que nem os judeus estavam dando a Jesus. E o principal, gente, ela era uma mulher gentílica, ela era uma mulher grega de nacionalidade sírio-fenícia. Mas preste atenção como que ela chama Jesus de filho de Davi. Ela conhecia a promessa de salvação para o povo judeu, sendo que ela não era judia, ela não era israelita. Mas ela reivindica a promessa de salvação do povo, chamando Jesus da raiz da tribo de Judá, da raiz da linhagem de Davi, né? Então ela sabia que da linhagem de Davi viria a salvação, viria aquele que seria chamado de o Cristo, o Messias, né? Então ela sabe, gente, quem que está diante dela. Ela sabe, ela tem essa consciência, né? E isso é vergonhoso para o povo judeu naquela época, porque eles não tinham essa consciência. E ela, sendo uma mulher gentílica, tinha, chamando Jesus de Senhor, filho de Davi, né? Ela estava ali conclamando a messianidade de Jesus. Ela estava clamando ali pelo Messias. Olha, eu sei que tu és o Messias que havia de vir. Quando ela chama Jesus de filho de Davi. Então ela fala, né? Tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então aquela mulher sabia quem era Jesus. Ela sabia que era o Messias. Então no versículo 27, Jesus dá uma resposta para ela. Eu fiz até uma enquete aí nas nossas redes sociais. O que você faria se você ouvisse de Jesus essa resposta, né? Em dias onde tudo que se fala magoa, em dias onde tudo aquilo que nós declaramos, né? A palavra de Deus como sendo a verdade, né? As pessoas se ferem, se machucam, né? Em dias, né, de polarização. Não, por Jesus ia falar isso para uma mulher, imagina, Deus é amor, né? Então, como você se sentiria se você ouvisse isso de Jesus, né? Coloca aí nos comentários se você está assistindo esse vídeo até agora. Como você se sentiria? Eu aprendo, gente, que nessa declaração de Jesus, a nossa fé ela não pode ser de plástico, ela não pode ser de cristal. A nossa fé, e eu creio nisso, a fé dessa mulher estava sendo provada. E essa mulher também estava sendo usada como uma lição para os discípulos. Porque a atitude dela com relação a Jesus, né, de reconhecê-lo, de ter fé nele, estava vindo de uma mulher gentílica, não do povo judeu. Né? Então a gente vê que ela responde Jesus com fé. Ela tem fé, ela sabe quem está diante dela. Ela não se deixa abalar por essa resposta de Jesus. A gente vai estar desenvolvendo isso mais para frente aqui, ó. Então, embora essa variante grega, né, quando Marcos ele emprega essa variante de cachorrinhos, ou seja, filhote, ou seja, é aquele animal de estimação da casa, é o que Marcos está falando aqui no seu evangelho. Mas, de qualquer forma, ela não deixa de ser um termo pejorativo. A gente pode ver ali em Mateus 7,6, que quando fala não deis aos cães, aos porcos, as suas pérolas, então ele associa ali também os porcos com os cães. Nós vemos também em Filipenses 3,2, onde a palavra cão é empregada, mas sempre de uma forma pejorativa. Sempre de uma forma pejorativa. Né? Então, para os judeus, os gentios eles eram frequentemente referidos como cachorros. Só que Jesus, ao dizer que primeiro deve se alimentar os filhos, não é uma negativa, não significa que aquela mulher não receberia o seu milagre. Ele falou, olha, há uma prioridade, o que Jesus está ensinando, há uma prioridade, né? Primeiro, os filhos do reino, primeiros filhos é o que Jesus fala. Então, só que isso não exclui esta mulher da graça de Deus. Mas Jesus, então, ele sinaliza que a sua missão se dirigia primeiramente aos judeus. E a gente vê isso ao longo do Novo Testamento ali, no início do ministério de Paulo. Paulo, sempre quando chegava numa cidade, ele ia procurar uma sinagoga. Okay? Embora Paulo tenha sido constituído ali apóstolo dos gentios,
Paulo não deixou de pregar aos judeus que a salvação é inicialmente para os judeus. Os judeus não corresponderam com ela, isso é fato, mas a salvação veio primeiramente para os judeus. Em Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, Jesus não exclui aquela mulher da graça, né? Mas a salvação é primeiro para os judeus, depois para os gentios, né? Só que então no versículo 28, a resposta dessa mulher nos surpreende, porque ela entende esse princípio, ela entendeu esse princípio, né? Embora ela não fosse uma mulher judia, ela sabia que Jesus era o Messias, porque ela chama Jesus de o filho de Davi. Ela sabia que a salvação não vinha primeiramente para ela, né? Ela sabia disso. Então, ela responde com humildade. Vamos ler lá de novo esse versículo. Ela responde com humildade. Lá, no versículo 28. Ela fala: sim, Senhor. Quando Jesus fala para ela: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí ela responde no 28: sim, Senhor. Ela entende esse princípio. Quando ela fala sim, Senhor, eu não sei se a minha reação seria essa se eu ouvisse isso de Jesus. Sinceramente, eu não sei. Mas a fé dela não se abalou. E ela, com essa resposta que ela dá a Jesus, ela deixa claro, ela fala: sim, Senhor, eu entendo isso. Eu entendo que a salvação é primeiro para os filhos. Mas ela também fala assim: mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Ou seja, mais uma vez trazendo ali essa variante do grego como um animalzinho de estimação, né? Então, quando Jesus fala: não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos, então Jesus está fazendo ali a menção da mesa, né? Lugar de comunhão, né? O banquete é para os filhos, né? Só que os filhos não estão aproveitando esse banquete. Eles não estavam aproveitando esse banquete. E como todo alguém que tem ali um cachorrinho dentro de casa, sabe que quando você está comendo, o cachorrinho está ali. O que cai, ele come. Então ela fala: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Então nós podemos ver também na parábola dos convidados, que quando o Senhor chama os convidados para esta ceia, que são os judeus, cada um dá a sua desculpa. Eu comprei uma fazenda, eu comprei ali uma junta de bois, eu me casei. Então cada um dá uma resposta ali para evitar, né? Então a gente vê claramente que os judeus não estavam aproveitando esse banquete. Mas essa mulher então admite a condição dela. E isso é muito importante, gente, a gente ter essa percepção de não pensarmos, né, muito a nosso respeito. A gente precisa reconhecer o nosso patamar, a gente precisa reconhecer o nosso lugar. Ela se humilha, né? A gente não pode entrar na presença de Deus se achando no direito, né, de ter, de querer todas as coisas, de receber todas as coisas. Então ela se apresenta, ela responde com humildade e com fé, né? Humildade é reconhecendo: sim, Senhor, eu sei da minha coisa, eu sei que eu não sou judia, né? Eu sei que a salvação não veio primeiramente para mim, mas eu sei que os filhos não estão aproveitando o banquete, e aquilo que está caindo da mesa eu estou recebendo, né? É a resposta que ela dá, e essa resposta deixa Jesus fica admirado com essa resposta. A gente pode ver no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 28, a resposta de Jesus para essa mulher. Então assim: e respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Então a gente pega o milagre dessa mulher cananeia e o milagre do centurião de Cafarnaum. Então foram dois milagres que Jesus operou à distância, né? A filha dessa mulher ficou sã, assim que ela chegou em casa, a menina estava sã. Como o centurião de Cafarnaum lá, quando ele fala: não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mais uma vez ele expressando humildade e reconhecimento. Basta que o Senhor dê uma palavra, né? Então essas duas expressões de fé não vieram dos judeus. Não veio do povo escolhido, do povo da aliança. Veio de gentios. Veio de gente de fora. Então foram as duas situações onde Jesus fica maravilhado
pela grandeza da fé dessas pessoas, vieram de pessoas que não eram da aliança dos judeus, não eram do povo da aliança, né? Então, Jesus se alegra com a fé dessa mulher e ela recebe então o seu milagre, né? Então, ela saiu com a sua fé edificada e mais uma vez, os judeus ali que estavam ali, os discípulos que estavam ao lado de Jesus, né, assistindo toda essa manifestação de fé, né, que esses gentios estavam dando ali. Uma vez que os judeus não estavam aproveitando ali esse banquete, né, que Deus estava oferecendo a eles. E por último aqui, para encerrarmos o capítulo 7, a cura de um surdo e de um gago, do versículo 31 a 37. Vamos estar fazendo a leitura ali. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galiléia pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar aos mudos. É o último milagre aqui, relatado por Marcos. Jesus então ele volta ali no versículo 31 e 32 para a região de Decápolis. Nós vimos anteriormente, né? Decápolis, Deca, do grego 10, polis, cidade. Era uma região de 10 cidades, dentre elas a cidade de Gadara, onde o Senhor Jesus expulsa então aquela legião de demônios daquele homem, né? E a cidade então pede para que Jesus se retire dela, né? Porque os demônios então precipitaram aquela criação de porcos ali desfiladeiro abaixo. Então eles se assustam, pedem para Jesus se retirar. Jesus então volta para essa região, não na cidade de Gadara, né? Mas ali naquela região de Decápolis, e é trazido a presença de Jesus, então, esse homem nessa condição de surdo. E como a Bíblia fala que ele falava dificilmente, acredite-se que ele era gago. Então, muito provavelmente, né, talvez ele tivesse sido ali fruto da evangelização, não ele, né, porque ele era surdo, mas o processo de evangelização pelo que passou aquela cidade, porque aquele endemoniado que Jesus liberta, ele queria ir com Jesus, mas Jesus fala: não, fica aí, né, e fala aquilo que Deus fez na sua vida. A gente vê lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 20, né, diz assim: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Então aquele homem virou o único referencial de Deus naquele lugar, um lugar onde Deus não era invocado. Aquele homem era conhecido ali em toda aquela região, né? Então essa libertação que ele recebeu de Jesus passou a ser o seu testemunho. Por isso a importância, gente, de nós testemunharmos aquilo que Deus fez em nossas vidas. Então ele virou ali um missionário naquela região. Então muito provavelmente, quando Jesus chega a essa região, né, quando as pessoas trazem este homem, né, surdo e gago, muito provavelmente fruto dessa evangelização deste homem, e essas pessoas então pedem que Jesus imponha as suas mãos sobre ele, né? A gente não sabe se eles já haviam ouvido falar a respeito dessa prática de cura, né, de impor as mãos para ser curado. Bem da verdade, pessoal, é que quando a gente conduz uma pessoa até Cristo, a gente não pode querer, como essas pessoas, dizer para Jesus o que ele tem que fazer, né? Quando eles chegam para ele e falam: Jesus, impõe as suas mãos sobre ele, é aquilo que as pessoas achavam que Jesus deveria fazer, né? Mas nós não podemos nutrir essa falsa expectativa, porque quando a gente conduz uma pessoa até Cristo, a gente precisa ter em mente que a partir do momento que ela está com o Senhor, é o Senhor que vai fazer aquilo que for necessário. Não é a nossa sugestão, não é aquilo que a gente quer, porque nós não sabemos o que aquela pessoa precisa. Mas somente o Senhor sabe, né, o que realmente ela está precisando.
Nós vemos que quando aqueles amigos descem aquele homem paralítico naquele leito até a presença de Jesus, né? Eles tiveram todo o trabalho de subir aquele homem ao telhado e descer aquele homem de forma sincronizada para que ele não caísse até a presença de Jesus. O texto diz que Jesus, vendo a fé deles, não do paralítico. Então muitas vezes a pessoa que a gente conduz até Cristo, ela está com a vida destroçada, ela está sem esperança e ela está até mesmo sem fé. Então a partir do momento que a gente apresenta uma pessoa, leva uma pessoa até Jesus, né? A partir daquele momento é entre ela e ele. Ele vai fazer aquilo que é necessário. A gente vê muitas vezes quando a gente começa a evangelizar alguém, a orar pela vida de alguém, a gente vê muitas vezes a vida daquela pessoa virar de cabeça para baixo. E a gente se desespera, né? Mas por quê? Porque Jesus sabe o que precisa ser mudado na nossa vida. Jesus sabe o que precisava ser feito na vida deste homem. As pessoas falam, olha, impõe as suas mãos, mas não é o que Jesus faz, ok? Então a gente não precisa ficar nutrindo expectativas sobre aquilo que Jesus vai fazer ou deixar de fazer. A gente precisa entregar e confiar. Então no versículo 33 ao 35, então Jesus ele vai fazer do seu jeito. Primeira coisa que ele faz, ele tira aquele homem da multidão. Ele traz aquele homem à parte. Por quê, pessoal? Porque a multidão, ela não é um lugar sadio, ok? Quando a gente está no meio da multidão, muitas vezes numa situação de dificuldade, são muitas vozes falando no nosso ouvido, né? Semelhante àquela multidão que cercava Jairo, né? Nós tínhamos ali aquelas pessoas que chegou para Jairo ali e falou, Jairo, não incomoda mais ou menos não que a tua filha morreu. Multidão, ok? Então Jesus chega na casa dele, né? Quando Jesus fala que a menina não está morta, mas dorme, então aquelas pessoas que estavam num estado de choro passam a rir ao mesmo tempo. Multidão. Então quando Jesus nos tira da multidão é para o nosso bem. É para ouvi-lo, é para deixar de ouvir o mundo e passar a ouvir aquilo que ele tem para a nossa vida. Então a primeira coisa que Jesus fala na vida desse homem, tira ele do meio da multidão e traz ele à parte. Até porque Jesus queria discrição daquilo que ele iria fazer ali na vida daquele homem. Ele então toca nos ouvidos daquele homem. Ele toca nos ouvidos daquele homem. E ele usa um método muito incomum, né, nos nossos dias. Até nojento, né, vamos dizer assim. Porque o texto diz que ele cuspindo, ele toca a língua daquele homem. Ele coloca os dedos no ouvido daquele homem. E ele cuspindo, ele toca na língua daquele homem. Então eu fui pesquisar. Aliás, não é a primeira vez que Jesus ele emprega esse método. A gente vê lá, se não me engano, em Marcos 8, Evangelho de Marcos capítulo 8, Jesus também ele emprega esse método do cuspe. Diz assim, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa, né? Em João também, quando Jesus cospe, faz o lodo ali, passa no olho daquele homem. Então parece que era uma prática comum, né? Então o que a gente não sabe hoje é que naquela época, nos dias de Jesus, acreditava-se que a saliva ela tinha propriedades curativas. Eu retirei aqui um artigo que diz assim: a saliva foi amplamente divulgada como tendo propriedades medicinais no mundo antigo. Por exemplo, Galeno, um dos médicos e filósofos mais conhecidos daquela época, menciona as propriedades curativas da saliva, e Plínio reuniu muitos exemplos de seu uso no tratamento de furúnculos, dores, feridas, picadas de cobras, epilepsia e doenças oculares, né? Plínio Prioresque, né, relata em The History of Medicine, na página 728, que um deus disse a Vespasiano que cuspisse nos olhos de um homem cego, que assim seria curado. Os judeus, no período do Segundo Templo, sabiam da tradição de que a saliva de um herdeiro legítimo teria propriedades curativas contra ferimentos ou doenças, né? Então, quando Jesus usa esse método, ele deixa claro
que ele vai fazer do jeito dele e não da maneira como a multidão sugere. Então, a gente vê que era uma prática, né, comum naquela época, usar a saliva então como algo medicinal, né? E Jesus então, ele ao empregar esse método, ele deixa claro, né? Como eu estava falando, pessoal, Jesus ele vai fazer do jeito dele, não da maneira como a gente quer. Então ele eleva os seus olhos ao céu, em direção ao Pai, e ele suspira, gente. Esse suspiro de Jesus nos diz muita coisa. Semelhante ao capítulo 8 de Marcos, versículo 12, né, quando ele estava ali com os incrédulos, pedindo um sinal, e Jesus então ele dá aquele suspiro, né? Quando Jesus suspira, é como se ele estivesse cansado de ver tamanho sofrimento das pessoas por causa do pecado. Quando Jesus suspira, é como se ele estivesse dizendo para nós, né? Até quando vocês vão permanecer no pecado? E Jesus suspira, e a gente vê ao longo das Escrituras também cenas semelhantes a essa, né? Jesus, então ele vê, esse suspiro é uma declaração de Jesus, ele está vendo ali o poder destrutivo do pecado na vida das pessoas, sabe? Aquele suspiro quando você está diante de uma situação, você... aquele suspiro, né? Jesus mais uma vez externando aquilo que ele estava sentindo ali, né? Aquilo que ele estava sentindo, por mais que ele soubesse, né, o que ele ia fazer ali, ele estava vendo, né, quão terrível é o poder do pecado na vida das pessoas. E ele diz então em aramaico, Efatá, é o que Marcos então traduz, como nós já falamos. Marcos ele tinha essa preocupação em traduzir, né, as pronúncias em aramaico de Jesus, em traduzir ele, em explicar para os seus leitores o significado dos ritos cerimoniais dos judeus, né? Então ele traduz ali Efatá, que quer dizer abre-te, né? Então Jesus veio para abrir nossos ouvidos e nossas bocas, né, espirituais, veio para nos livrar da cegueira do pecado e colocar em nossos lábios a sua palavra. Nós podemos ali aplicar o texto de Isaías 35, versículos 5 ao 6, aplicar aquilo que Jesus fez no seu ministério ao longo da sua vida, né? Diz assim: dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Essa é a resposta que Jesus dá quando João Batista, preso, ele envia 2 dos seus discípulos e manda perguntar para Jesus: você é aquele que havia de vir? Jesus então responde, né? Os cegos vêm, os coxos andam, os mudos falam. Foi a resposta que Jesus mandou dar a João Batista, né? Então o Senhor, ele veio, como eu disse, para abrir os nossos ouvidos espirituais, tirar a cegueira, né? A nossa cegueira que o pecado nos causa, e colocar em nossos lábios a palavra da salvação. Ele veio para nos libertar e, uma vez livre, nos submetermos a Ele, a sua vontade, e proclamarmos essa liberdade aos cativos. Amém, queridos? E estamos finalizando o versículo 36 e 37. Jesus então proíbe, né, a divulgação daquilo que ele fez, mas parece que era uma psicologia inversa, né? Aquilo que Jesus mandava fazer, o povo não fazia, aquilo que ele não mandava, o povo fazia. Então não adiantou nada. Ele pediu para o povo não divulgar, mas não foi possível. E no versículo 37, o povo então ele fica admirado, né, com aquilo que Jesus estava fazendo, e o povo diz: tudo faz bem, né? Então tudo que Jesus fazia era por amor, era com excelência, seja no ensino, seja nos milagres. Havia coerência na vida de Jesus entre aquilo que ele ensinava e aquilo que ele fazia. Havia um equilíbrio, havia um perfeito equilíbrio naquilo que ele praticava, naquilo que ele ensinava, né? Havia um equilíbrio entre pregação e milagre,
né? Na hora de pregar, era pregado. Na hora de ensinar, Jesus ensinava. Na hora de operar milagre, Jesus operava milagre. Então havia, né, esse equilíbrio na vida, essa coerência, né, coisa que não existia, por exemplo, na vida dos fariseus. Por isso Jesus chamava eles de hipócritas, né? E por existir essa coerência na vida de Jesus também, quando ele ensinava, as pessoas falavam, olha, ele ensina como quem tem autoridade, né? Como quem tem respaldo de Deus para fazer o que faz, não como os escribas, né? Então esse era o testemunho de Jesus. Tudo ele fazia bem, porque ele fazia para a glória de Deus, ele não fazia para se promover, né? Ele fazia porque ele tinha prazer em colocar, né, em liberdade o cativo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Não se esqueça de curtir este vídeo, você nos ajuda aí a posicionar o nosso vídeo aí na plataforma, né? A fim de que o YouTube também promova esse vídeo, indique esse vídeo para mais pessoas. Deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão de vídeo, ok? Deixa a sua crítica, porque com a crítica nós crescemos. Se inscreva no canal, acompanhe também as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, estamos lá também falando do reino. E que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e que a palavra de Cristo habite ricamente em vós.